Lula chega em Portugal para sua primeira viagem internacional em direção à Europa e é recebido sob protestos de parte da população pelo seu alinhamento mais recente ao eixo China e Rússia. Celso Amorim, que é o enviado especial, um assessor especial da chancelaria brasileira, vai em direção à Ucrânia para negociar ali com os ucranianos a pedido do governo Lula. Será uma recente aproximação aí com o eixo Estados Unidos e União Europeia? Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, anuncia que não será o candidato à reeleição e deixa o país numa baita crise econômica e com a possibilidade de um outsider da vida política entrar no cargo de presidente do país. Macron telefona para os Estados Unidos depois de algumas rusgas aí que rolaram, principalmente declarações relacionadas a Taiwan, e acerta que a China tem que ser um membro importante na possibilidade de paz Rússia e Ucrânia. Biden também se encontra com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e houve pedidos para o fim das sanções à Venezuela. E para finalizar, Medvedev, quem aqui é velho de guerra no canal sabe, sempre que ele fala, lá vem problema, anuncia que um desfile em Berlim pode acontecer depois das declarações da Alemanha. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, acho que vocês já sabem, né? Tô correndo ao Prêmio Best de melhor conteúdo educacional da internet brasileira e peço muito aí o seu apoio, tá? Tô concorrendo aí, galera, com Feras Educação, que inclusive foram inspirações, para eu começar com o meu canal. E seria um grande prazer, se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu canal, dá uma forcinha ali, você pode dar um voto a cada 24 horas, seria sensacional, hein, pessoal? Conto muito com o apoio de vocês para receber esse prêmio, tá bom? Estamos em segundo colocado já, hein, pessoal? Falta passar ainda, faltam uns votos aí, hein? Outro ponto também, se você quer o melhor curso, pessoal, de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais barato de todos, menos 70 centavos por dia, link na descrição. Você tem ali resumos mensais dos principais acontecimentos, temas semanais de geopolítica e atualidades, conteúdo completo de geografia também, com mais de 1.500 exercícios, pessoal, tudo gabarito resolvido e tal, além da possibilidade de ter contato comigo pelo WhatsApp. Tamo junto? Então, link na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender. Cara, vamos lá, ó. O governo Lula, ele fez a sua primeira viagem em direção à Europa e, segundo a própria assessoria do presidente, tem que estar bem claro que tem que ser pela Europa por todo o significado que carrega, né? A gente tá, aliás, tem que ser por Portugal pelo significado que carrega. É uma ex-metrópole, uma ligação importante e tal. Portugal hoje está sobre o chefe de governo, né, Marcelo Rebelo de Sousa, e os dois vão assinar aparentemente 13 acordos comerciais. Desses acordos que já foram divulgados, equivalência de diplomas do ensino médio e ensino fundamental e também uma equivalência de carteira de motoristas. A gente sabe, olha que importante, né? Pô, ainda mais com o meu canal, eu tive contato com pessoas aí de vários lugares do mundo e tem muitos brasileiros que me assistem também de Portugal. O número, por exemplo, de taxistas brasileiros em Portugal é uma coisa que aumenta cada vez mais, também, né, pela desvalorização do real, pela violência, enfim. A gente sabe que grande parte da mão de obra brasileira está indo em direção a outros países, para uma melhor oportunidade de vida. Mas dentro dessa premissa dos acordos mais gerais que serão assinados, é fato que existe uma tensão no ar, por quê? Primeiro, guerra Rússia e Ucrânia. O Brasil, mesmo que tenha tentado amenizar um pouco o tom, falou que na verdade o Lula foi mal interpretado nas suas declarações e tal, cara, ele foi bem claro, ele falou publicamente que para uma negociação, possivelmente a Crimeia vai ter que ficar com a Rússia, coisa que os ucranianos, o G7, a União Europeia não concordam, e também falou que os dois são culpados pela guerra, tanto Putin quanto Zelensky, e isso, independente do que você ache, é fato que vai contra os princípios dos Estados Unidos, da União Europeia e tal. Então o clima tá um pouco de tensão, né? Isso é fato. Ele vem tentando falar que na verdade não, que ele foi mal interpretado, que na verdade o que ele quis dizer é que ele não fala muito sobre os motivos da guerra, porque não interessa. E ele quer saber muito mais sobre paz, coisa que Estados Unidos e União Europeia não fazem, tá? Mas mesmo assim ele foi recebido, por exemplo, Lula, né, sob protestos da Associação dos Ucranianos que vivem em Portugal, falando que o nome do Brasil ficará para sempre manchado se o Brasil continuar se associando a esse regime criminoso do Kremlin, segundo a associação, claro, né? Bom, além da questão da guerra Rússia e Ucrânia, lembrando que Portugal até mandou parte ali dos Leopards também para os ucranianos, vem apoiando a Ucrânia no conflito, existe a possibilidade de acordo, da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que com a troca de presidentes, pessoal, Bolsonaro pelo Lula, era muito mais factível que fosse acontecer, pelo menos segundo as palavras da União Europeia, mas cada vez mais a União Europeia, pela pressão dos partidos verdes, enfim, e também do setor primário do país,
que é bastante protecionista, fala que não pode fechar acordo com o Brasil, porque o Brasil desrespeita povos minoritários, desmata o meio ambiente e por aí vai. A Ursula von der Leyen, por exemplo, que é a presidente da União Europeia, ela viria ao Brasil, o Brasil desmarcou a reunião com ela para poder fazer a viagem à China, para visitar o Xi Jinping. Acho que é bastante sintomático, né, galera, você desmarcar a reunião com a presidente da União Europeia para visitar um rival geopolítico, que são os chineses. Então, talvez esse início, né, dessa viagem, essa inserção do Brasil geopoliticamente no continente europeu, por Portugal, que não é um país tão relevante assim, para a cena geopolítica europeia, é uma tentativa do Brasil de se reaproximar com o eixo ocidental. Talvez fique ainda mais claro quando, por exemplo, a gente tem a notícia que o Celso Amorim, que é um assessor especial, o nosso chanceler, nosso ministro das Relações Exteriores, é o Mauro Vieira. Só que o Celso Amorim, ele já foi, inclusive, né, em governos passados aí, nosso primeiro-ministro, mas agora ele é o encarregado de fazer, é como se fosse um segundo primeiro-ministro, aliás, um segundo ministro das Relações Exteriores, Ele é um cara que já visitou, por exemplo, a Rússia para negociar com membros do governo Putin, fez uma visita recente, por exemplo, à Venezuela também, né, para fazer algumas discussões sensíveis, e agora, segundo as delimitações do governo brasileiro, a pedido do Lula, ele fará uma viagem à Ucrânia. A gente não sabe exatamente ainda quando que será essa viagem, até por motivos de segurança, o Brasil está sendo encarado na geopolítica internacional, e por motivos relativamente óbvios, né? Como um país que é alinhado aos interesses da Rússia e da China, por isso os protestos em Portugal, por exemplo, e talvez uma visita à Ucrânia não seja muito bem vista por grande parte dos ucranianos, tá? O Zelensky e membros ali, né, o Kuleba, por exemplo, também, da Ucrânia, quando viram as declarações do Brasil, falaram que era necessário o Brasil visitar a Ucrânia para entender o que realmente está acontecendo no conflito. E aparentemente, até nessa tentativa de reaproximação e mostrar para o mundo, olha, eu sou um país neutro, não estou a favor da China e da Rússia, eu quero só falar de paz, essas coisas, vai começar essa inserção na União Europeia, fará a reunião com o G7 daqui a pouquinho também a convite do Japão, e também vai ter a visita do Celso Amorim à Ucrânia, tá? Lembrando, né, pessoal, que ele sempre fala que o Brasil defende a questão da soberania e da autodeterminação dos povos. E qualquer acordo de paz deve partir dessas premissas. A questão que eu coloco para vocês é que são conceitos um pouco amplos, depende de quem está olhando, que nem eu falo, né? A gente pega, por exemplo, os territórios invadidos. Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e tal. E aí? Beleza, autodeterminação dos povos e soberania. A Rússia considera que ela fez plebiscitos ali, e que a população considera que sim, eles têm que pertencer à Rússia. Entende? Inclusive, Lavrov até falou recentemente que foi um plebiscito muito mais limpo do que aquele que aconteceu quando os ingleses fizeram plebiscito nas Falklands ou nas Malvinas, alegando que lá foi muito mais cooptado pelo Estado, houve pressão e tal. Que na verdade não, a população que hoje nas áreas ocupadas / invadidas pela Rússia são regiões que querem pertencer à Rússia. E aí, o que é a autodeterminação nesses casos? É pertencer à Ucrânia? É pertencer à Rússia? Vai dar problema, entendam, tá? Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, que tem como a sua vista Cristina Kirchner, anunciou que não será o candidato à reeleição no país. Lembrando, pessoal, que ele deixou o país, né, convenhamos, numa situação gravíssima. Inclusive pior que o seu antecessor, Maurício Macri, que foi pior ainda, né? A Argentina vem de governos consecutivos piorando os seus dados econômicos. A gente tem, por exemplo, nesse momento, a Argentina com uma inflação de 104% ao ano. 104% é a maior, pessoal, dos últimos 30 anos, tá? E também com uma taxa de juros que acabou de ser aumentada de 81%. Quando você aumenta a taxa de juros, é uma tentativa de conter a inflação, visto que as pessoas vão consumir um pouco menos, e de atrair dólares. Porque o cara pensa assim, bom, se eu deixar na renda fixa argentina, tá me pagando 81%. Pô, legal. O cara que tá investindo nos outros países faz a Argentina tá pagando 81% só para deixar o dinheiro parado? Vou colocar o dinheiro lá. Então a expectativa é que entre em dólares. Só que mesmo assim a Argentina não tá conseguindo captar esses investimentos, por quê? Porque mesmo pagando, entre aspas, bem, já vê que não é exatamente bem, tá? Mas entre aspas, bem, é um país pouquíssimo confiável. Convenhamos, pessoal, a chance da Argentina dar um calote, não pagar, é relativamente grande, então vale a pena ganhar um pouco menos, mas ter a certeza que vai receber. E outra coisa, esses juros 81% é o juros teórico, mas os juros práticos, eles são negativos. Professor, como assim?
Beleza, você ganha 81%, só que você perde 104% na inflação. Então, mesmo você deixando o seu dinheiro parado, só emprestando para o Estado a 81%, você está perdendo dinheiro porque a inflação está corroendo o seu poder de compra. Só que ao invés de você perder 104%, você está perdendo aí 23%, né? 23%. É uma taxa de juros real negativa da Argentina. Por isso também não consegue solucionar os seus problemas. E aí, com toda essa premissa, né, de crise econômica, problemas estruturais, a Argentina hoje está num momento muito sensível também geopolítico. É fato, galera, por exemplo, que a recente parceria entre Alberto Fernandes e Lula é talvez um suspiro de tentativa de melhoria dos dados econômicos da Argentina. O Brasil prometeu fazer o gasoduto Vaca Muerta, aumentar os investimentos a partir do BNDES, fazer até a condição da moeda única, possivelmente o SUR. Então, o Brasil, como a maior economia da América do Sul e como um dos principais parceiros econômicos da Argentina, com a aproximação entre governos, poderia ser um dado importante para os argentinos. Lembrando também que a Argentina está na nova Rota da Seda, a Argentina está tentando angariar mais investimento com os chineses, a Argentina quer assinar, pessoal, a sua entrada para os BRICS+, e devem entrar realmente até esse ano, só que ao mesmo tempo a Argentina mantém relações importantes também com o mundo ocidental. Inclusive a Argentina é um país credor do FMI e tem que pagar a sua dívida, e para pagar a dívida tem que aumentar, cortar gastos públicos, aumentar os impostos, você dá parte da soberania do seu país para o FMI, para essas instituições internacionais. Então a Argentina está num caos e que eu duvido que um próximo governo vai conseguir solucionar. É uma coisa estrutural, né? Galera, pelo menos vamos colocar, se todos os presidentes próximos da Argentina fizerem um ótimo mandato, talvez a Argentina se recupere, sei lá, em uns 8 anos, 10 anos, é difícil prever. Mas a Argentina está numa crise estrutural muito grande que eu não vejo solução em curto prazo. Mesmo assim, os dois principais candidatos, Cristina Kirchner, que talvez não consiga, galera, porque apesar de ser a grande referência da esquerda argentina, ser uma continuidade, né, do governo Alberto Fernandes, ela está envolvida em problemas de denúncias de corrupção, ainda ano passado, né, que aconteceram, e é fato que a impopularidade aumenta, graças à crise econômica. Só que é muito pulverizada a questão dos votos. E o outro que é um grande favorito é o Milei, o Javier Milei. Para quem não sabe, ele é um cara, assim, bastante polêmico, né? Ele já foi chamado no passado aí de Bolsonaro argentino por ser um outsider e ser um deputado. Só que, assim, politicamente falando, ele e o Bolsonaro têm como semelhança serem de direita. Mas o Milei, apesar de no sentido mais dos costumes ser conservador parecido com o Bolsonaro até quando se elegeu como presidente, né, ele quis adotar algumas pautas mais liberais, mas nunca fez parte do seu passado como deputado isso. O Milei, pelo contrário, não é que nem que ele é liberal, ele é libertário. Ele não acredita, ou pelo menos não acreditava enquanto deputado, né, no Estado existindo, fazendo políticas econômicas, etc. Então, caso ele seja eleito, eu diria que é o oposto ao que é o Alberto Fernandes. É um cara libertário contra um governo de esquerda, né? Inclusive, ele defende, pessoal, a questão das criptomoedas, a privatização de uma série de estatais, enfim. Será que ele vai ser o presidente? Não sabemos. Mas percebam, crise econômica levam a radicalismos, entre aspas. E não que qualquer um dos dois seja radical, não é isso que eu tô falando. Mas pessoas de centro, é difícil que sejam eleitas no momento de crise econômica, tá? A gente teve uma ligação, pessoal, meio tensa entre Emmanuel Macron e Biden. Só por que tensa? Porque o Macron, ele voltou um pouco diferente, digamos, da viagem recente que ele fez à China, ao Xi Jinping, inclusive falando que no conflito entre China e Taiwan, a Europa não deve comprar uma briga que não é sua, a Europa será uma terceira via estratégica e que não vai se envolver no conflito. Óbvio que os Estados Unidos esperava, até pelo apoio que vem dando à Ucrânia, tal, parcerias com a União Europeia, que a França comprasse a briga do lado de Taiwan, do lado dos Estados Unidos, mas não foi isso que aconteceu. Bom, o Macron telefonou para o governo Biden, e falou: é importante, aliás, né, eles deram um pronunciamento, olha, a gente já parou as arestas, realmente a gente defende a soberania dos países do Mar do Sul da China e tal. Era tudo aquilo para inglês ver, né? Todas aquelas declarações bonitinhas, mas claro que a tensão ainda existe. E deixou bem claro também que a China tem que ser uma mediação importante no conflito Rússia e Ucrânia. Porque os Estados Unidos ele vinha rejeitando a participação da China na resolução do conflito, alegando que os chineses estão apoiando os russos. A partir dessa ligação, pelo menos no que foi declarado pelos dois países, a China vai ser sim convidada para ser uma mediadora importante. Então, o Brasil, que está querendo fazer esse G20 pela paz, e a França, que está querendo cooptar agora chineses e estadunidenses para fazer um acordo,
talvez sejam os dois principais polos de uma possível resolução no conflito Rússia-Ucrânia, que pelo menos eu não vejo em curto prazo. Além do telefonema para o Macron, o Biden também recebeu eu diria que talvez o mais decepcionante resultado eleitoral para os americanos, que foi a vitória do Gustavo Petro. A Colômbia sempre foi um país mais à direita, alinhado aos interesses americanos, inclusive com bases militares, presença militar, tal, né? A OTAN aliás, a Colômbia é um membro especial, um membro associado também da OTAN. Então a Colômbia tem uma parceria muito forte com os Estados Unidos desde a Guerra Fria, quando os grupos como FARC, ZLN, M19 atuaram no país, movimentos mais de esquerda. Então a Colômbia sempre associou a esquerda a essa questão de né? Enfim, tá? A questão dessas milícias armadas. Recentemente, o Gustavo Petro, que inclusive é um ex-guerrilheiro desses grupos, foi eleito como presidente. E ele, assim, rompeu completamente com as relações que a Colômbia tinha no passado. Mais à direita, tudo tal. Inclusive, abriu novamente a fronteira com a Venezuela e voltou a ter relações diplomáticas. A Colômbia, inclusive, vai receber uma conferência na semana que vem, que será uma conferência pela questão da resolução da democracia na Venezuela. A Venezuela está voltando a querer, pelo menos o que vem declarando publicamente, claro, associar um pouco mais aos outros países, estabelecer relações diplomáticas. E a Colômbia e o México também, parceiro dos Estados Unidos, vizinho dos Estados Unidos, estão sendo as principais lideranças nesse sentido. A Colômbia vai convocar outros países para discutir como que serão as próximas eleições na Venezuela. Lembrando que a Venezuela já conseguiu fazer um recente acordo com a oposição. O Juan Guaidó nem é visto mais como a liderança da oposição venezuelana. E os Estados Unidos também vem vendo com um pouco de menos maus, nem existe essa palavra, né, esse neologismo aí, mas enfim. Porque não é melhor, mas eu diria que é menos pior, digamos. Olhos a situação da Venezuela. Tanto que a Chevron, por exemplo, voltou a fazer negócios com o Estado venezuelano, tá? Aparentemente, essa reunião vai rolar para saber como que vão ser as eleições, se vai ter vistoria internacional, se os membros da OEA vão conseguir, Organização dos Estados Americanos, né? Vão fazer a vistoria, se vai ter membros da União Europeia para saber como serão as eleições, quem vai poder concorrer às eleições, ou se o opositor vai ser preso, tal, né? Como foram nas últimas ocorrências. E, nesse sentido, a Colômbia pediu para que o Biden suspendesse as sanções econômicas contra os venezuelanos, que até seria um motivador que a Venezuela acertasse com a oposição uma eleição mais democrática e livre. Os americanos falaram que não. Primeiro a gente tem eleições democráticas e livres e depois o fim das sanções à Venezuela. Mas o Biden está sendo pressionado pelos seus países latino-americanos para o fim das sanções à Venezuela. Lembrando, galera, que o Biden, nesse momento, está numa briga constante, porque a América Latina está caminhando para o lado BRICS da força. Então, comprar uma briga com a Venezuela, de uma América Latina hoje, que é mais à esquerda, galera, os principais países da América Latina hoje são governos de esquerda, talvez não seja um bom negócio, geopoliticamente falando, para o Biden. Daria mais força para os chineses. E para finalizar o nosso vídeo, galera, só uma notinha aqui especial, porque sempre que ele fala, a gente sabe que lá vem bomba, né? Medvedev, que já foi presidente da Rússia, enquanto o Putin virou primeiro-ministro, né? Isso de 2008 até 2012. E hoje ele é um assessor especial ali da questão da segurança na Rússia. E a Alemanha deu umas declarações, o Boris Pistorius, né, que é o ministro da Defesa, deu algumas declarações polêmicas, alegando que está correto a Ucrânia fazer ataques em posições à Rússia, porque está defendendo o seu território, tá? Isso foi muito mal visto pela Rússia, claro, que reclamou dos alemães, né, até da postura da Alemanha, que está tentando liderar ali uma aliança dos tanques, com o Leopard chegando. O Abrams, por exemplo, os americanos anunciaram que vão treinar ucranianos para que eles possam utilizar o Abrams. O Abrams ele é muito mais complexo, ele é muito maior do que o Leopard, tá? O Leopard ele é mais ágil, ele é menos complexo e está sendo utilizado como uma solução de curto prazo. O Abrams, cerca de 30 aí que os americanos vão dar, é uma solução mais de longo prazo para os ucranianos. Só que o Medvedev respondeu, né, às declarações da Alemanha, falando que a Alemanha tem uma inveja muito grande do que aconteceu no passado e que, se não ficarem espertos, um desfile em Berlim russo pode acontecer. Cara, relembrando o passado da Segunda Guerra Mundial. Eu trago aqui pra vocês, não porque eu acho que vai acontecer, porque o Medvedev ele fala tantos, né, que já fica meio que nossa, de novo falou isso. Mas só pra vocês terem uma noção da propaganda que a Rússia vem fazendo com o Medvedev, que sempre que fala, já sabe, pessoal, lá vem bomba. Beleza? Deu pra entender os principais acontecimentos? Cara, se vocês curtiram o vídeo então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.